Olá pessoal, bom, como nós tínhamos na aula anterior falado da ideia de função, né? Hoje a gente vai já entrar na parte de função do primeiro grau. Então, é uma das funções muito utilizadas em vestibulares de forma geral, incluindo o Enem. Então, o que eu tenho que saber dessa função aqui? Agora, a partir de agora, a gente não discute mais se é ou não é função, tá? O que a gente precisa fazer agora é entender que cada função tem a sua característica. Ela é função. Então, o que a gente discute aqui é que é função e acabou. O que a gente precisa analisar agora? Quais são as características dela? Como é que eu olho para essa função e sei que é de primeiro grau? Aonde está esse detalhe? É igual quando você pega qualquer coisa e você consegue reconhecer. Tem a característica dele. Por exemplo, uma alimentação. Você fecha os olhos, coloca uma alimentação que você está acostumado, pô, isso aqui eu sei o que é. Porque você já tem as características daquilo ali. E assim com qualquer outra coisa, quando você vê uma marca, pô, já sei o que essa marca, o que esse símbolo quer dizer, representa a marca tal, enfim, qualquer coisa que lembre, caracterize um conhecimento que você tem. A função de primeiro grau, assim como as outras funções também têm as suas, mas especificamente hoje sobre a função do primeiro grau, eu preciso reconhecer. Então vamos lá. A função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, né, é uma função que trabalha com a seguinte estrutura: f de x é igual a x mais b. Essa aqui é a estrutura de uma função afim, ax mais b. Esse A pertence ao conjunto dos reais, né? Porém, automaticamente, diferente de zero, esse A não pode ser zero. Então, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Esse cara não pode ser zero, ok? Então esse Azinho aqui não pode ser zero. A e B também pertence aos reais. Então são dois números reais, ou seja, A e B pode ser um valor negativo, pode ser um valor positivo, pode ser um valor fracionado, pode ser qualquer valor A e B. Somente esse cara aqui que não pode ser zero. Tá bom? O que você tem aqui de importante nessa estrutura aqui? Repare que quando você escreve f de x igual a vezes x, esse cara aqui vai multiplicar. Eu já tenho x, não é? E já tenho y. Aliás, eu vou trocar esse f de x aqui, eu vou botar y, só para a gente estar podendo falar e aparecer, apesar de ser a mesma coisa. Ó, y é igual a x mais b. Eu já estou vendo aqui que tem uma multiplicação de quem? Do domínio x, né? Do domínio x pela constante a. Esse a e b são duas constantes, né? Duas constantes. Então, esse produto é do domínio com a constante a. E aqui você tem a imagem desse domínio que nós falamos na aula passada. Mas o que eu preciso aqui entender? Que nessa estrutura eu sempre tenho um valor fixo. Um valor que não altera, um valor que não muda. Ok? Então, queridos, esse valorzinho B aqui é um valor fixo. Ele não muda na função. Então eu tenho, por exemplo, aqui, vamos aqui apagar isso aqui. Então eu tenho que esse cara aqui é um valor fixo. É um valor que não muda. Tá. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma funçãozinha aqui
f de x igual a 2x mais 3. Ó, esse aqui é o valor de A é 2 e B é 3. Né? Função do primeiro grau, porque eu tenho aqui, ó, esse domínio elevado a 1. Né? Eu tenho um expoentezinho 1 ali. Mas, enfim, posso botar aqui, ó, uma função B, f de x igual a menos 4x mais meio. Ó, o valor de A é menos 4, o valor de B é meio. Ok? Então, o que determina ser de primeiro grau? Bom, primeira característica, essa estrutura aqui. Então, quando eu olhar para essa estrutura aqui, eu vou perceber, para a estrutura f de x igual a x mais b, que é uma função de primeiro grau. Por exemplo, eu vou ler um exercício. Ó, olha aqui, tá vendo aqui, ó? Estou lendo esse exercício aqui, ele disse que tem uma estrutura x mais b. É de primeiro grau. Vou olhar aqui para esse exercício. Deixa eu ver, esse não fala, daqui a pouco eu vou falar de gráfico. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa função aqui, ó. CQ, ó, 90Q mais 760. 90Q mais 760. Viu ali? Né? É a função C de Q. Ó, esse é o valor de A, esse é o valor de B. Então a estrutura, ela é visível às vezes. Outras eu tenho que montar a função. Mas sempre com um valor fixo. Sempre com a ideia fixa. Tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Acabou voltando aqui. Ok. Bom, então vou voltar aqui, ó. Então eu tenho a estrutura x mais b. Tá, e qual é o gráfico dessa função? Então vamos lá. O gráfico dessa função sempre será uma reta. O gráfico dessa função sempre será uma reta. Então eu já sei que essa função tem uma estrutura ax mais b. Ó, já tem essa estrutura. Então toda vez que eu olhar para essa estrutura x mais b, eu já sei que é uma função afim, uma função do primeiro grau. E o gráfico dessa função sempre vai ser uma reta. Então eu vou botar um plano cartesiano aqui, eixo x e eixo y. E como é que eu faço para traçar essa reta? Tá? Então esse gráfico pode ser um gráfico crescente, né? Crescente. E esse gráfico pode ser um gráfico decrescente. Então vamos fazer um gráfico decrescente aqui. Ó, eu vou anotar esses negócios e vou apagar, tá? Então vou fazer aqui novamente outro plano cartesiano e vou traçar aqui uma função decrescente. Tá. Então ali eu tenho dois gráficos, uma função crescente e uma função decrescente. Ok. Como é que eu sei o porquê desse nome crescente e o porquê desse nome decrescente? Tá. Então vamos primeiro para a primeira observação. Regrinha. A estrutura da função é ax mais b. Então, por ser uma reta, a estrutura é ax mais b. Tá. E daí? E daí que esse valor de A aqui, ó, esse valor de A aqui, se ele for positivo, ou seja,
maior que zero, positivo, eu tenho uma função crescente. Se esse A for um cara negativo, né, for menor que zero, for negativo, ele vai ser decrescente. Bom, essa é a primeira situação. A outra ideia é que você observe assim. Isso aqui é só para mostrar a palavra crescente e decrescente, tá? Só para mostrar isso. Então, como é que eu vou fazer? A regra é assim: crescente, A é positivo; decrescente, A é negativo. Quem é o A? O cara que pertence à função da estrutura x mais b. Esse Azinho aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, lá uma função f de x igual a 2x mais 3, outra função y igual a menos 5x mais 8, ó, o A é positivo, crescente. O A é negativo, decrescente. Então, só o fato de ser crescente ou decrescente, eu mato no sinal do A. Positivo ou negativo. Certo? Ok, vou tirar isso aqui. Bom, então o que acontece aqui? Aqui você repare o seguinte: esse estilo de gráfico aqui, o primeiro, vamos pegar uns valores aqui aleatórios, tá? Então, vou pegar aqui um valor 2, vou inventar aqui, 2 e 3. Aqui eu vou colocar 4 e 6. Tá bom? Repare que o domínio 2 tem imagem 3. O domínio 4 tem imagem 6. Lembra de domínio e imagem, correto? Ok. Então você repare que quando eu aumentei o domínio de 2 para 4, a imagem cresceu de 3 para 6. Então, se mantém o crescimento, domínio, e a imagem cresce junto, aumenta, não importa o valor, eu tenho uma função crescente. Já pelo outro lado, quer ver uma coisa? Observe aqui, ó. Vamos colocar aqui um outro chute qualquer, tá? Eu vou pegar aqui menos 2, que está ligado no 6, e vou botar que o 3 está ligado no menos 2. Um exemplo. Então, menos 2, domínio tem imagem 6, e o domínio 3 tem, cara do elemento do domínio 3, tem imagem menos 2. Repare que aqui, ó, de menos 2 para 3, o que aconteceu? Aumentou. Mas olha o que aconteceu com a imagem. De 6 para menos 2, diminuiu. Então, de menos 2 para 3, aumentei. Eu saí daqui e vim para cá, aumentei. Por outro lado, eu saí da imagem 6 e caí para a imagem menos 2. Quando isso é invertido, quando uma parte cresce, uma parte aumenta e a outra parte diminui, você vai ter uma função decrescente. Tá bom? Então, à medida que o domínio aumenta, a função, a imagem diminui, eu tenho uma função decrescente. Mas o melhor macete, queridos, é vocês olharem para o valorzinho de A. Ok? Mas se eu não tiver o gráfico, né, eu vou olhar para o A. Se eu tiver o gráfico, a própria posição das retas, eu já consigo matar essa situação. Então, isso é uma situação bem importante para a gente, porque o gráfico ele aparece demais nas questões, tá? Eu não vou terminar essa aula hoje numa porrada só, porque ela é cheia de detalhezinhos que eu acho importante para vocês. Aqui, como a gente está trabalhando essa parte de revisão, terceiro ano a gente trabalha a parte de revisão, então eu só estou querendo revisar isso aqui com vocês de uma forma mais rápida, só para a gente lembrar da situação da estrutura, do gráfico, de como é que eu vou montar esse gráfico e tudo mais.
Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço para montar esse gráfico aqui? Eu vou voltar daqui a pouco nesse gráfico, mas antes eu vou falar desses caras aqui, ó. Coeficientes da função. Quem são os coeficientes da função? Então eu tenho uma estrutura ax mais b, que é a minha função, e eu tenho os coeficientes. Então quem são eles? Bom, o a e o b são dois coeficientes. Esse cara aqui é chamado de coeficiente angular. Ele agora não vai ajudar a gente não, mas eu vou fazer uma outra observação numa próxima aula nossa sobre essa situação aqui. Tá? Eu disse a vocês, quando a gente estava em aula, que a gente teve um encontro semana passada, eu falei com vocês que eu iria misturar a parte da geometria analítica. Vou sim, mas não vai ser nesse vídeo não, tá? Esse outro cara aqui é também um coeficiente. Então ele é um coeficiente linear. Linear. Ok. O que é interessante saber agora, né? Bom, primeiro reconhecer os dois, mas saber a posição desse cara aqui, ó, do coeficiente linear. Então, vamos aqui novamente traçar a ideia do gráfico aqui, tá? Só para a gente discutir dois negocinhos aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Eu vou falar um detalhe, depois eu vou voltar aqui. Lembra que a gente ainda vai mostrar como é que constrói o gráfico. Agora eu ainda não vou mostrar, tá? Apesar que vocês já sabem isso. Então vamos imaginar esse gráfico aqui, ó. Espera aí, deixa eu mudar de cor aqui para ficar em destaque, tá? Então imagine aqui que eu vou traçar esse gráfico aqui, uma função crescente, o meu a é positivo, ok. O que eu quero que vocês observem? O coeficiente linear é o b, esse cara aqui, ó. Ele fica posicionado na interseção do gráfico da reta com o eixo y. Esse cara fica aqui, ó. Ele é o b. Percebeu? Eu não sei se eu botei um exercício com essa observação. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, não tenho. Mas enfim, se eu fosse prolongar essa reta aqui, ó, tá vendo? Ela ia bater em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Ela ia bater aonde? No B. Um desses caras aqui, ó. Que é o 585, tá vendo? Mas enfim, vamos voltar aqui, ó. Então, quando eu tenho coeficiente linear, esse nome pouco importa pra gente agora, tá bom? O que eu preciso entender que se eu tenho uma função y é igual a x mais... Vamos botar de acordo com esse gráfico aqui, né? Vamos botar de acordo com esse exemplo aqui. X menos 3. Ó, o a aqui é 1, né? É 1x menos 3. Esse 1 não precisa aparecer, tá? X menos 3. Olha o valor do b, ó. Então quer dizer que se fosse esse gráfico aqui, né, o gráfico responsável para essa função x menos 3, esse cara aqui seria o menos 3. Então, se eu colocar outra função qualquer, y é igual a 2x mais 8. Tá vendo aqui? Então, isso quer dizer o que? 2x mais 8. Que quando eu for fazer a minha função, o meu gráfico, a minha reta vai cortar lá no y, lá em cima, ó. Aqui, ó. No 8. Ó. No 8. Então, o b, coeficiente linear, também chamado de termo independente,
Esse M aqui ficou com mais perna, né? Mas tudo bem. Ó, termo independente, eu já sei que esse cara vai cortar o eixo Y. Tá, espera aí que eu vou voltar nisso aqui, tá? Vou voltar nisso aqui. Então vamos lá. O que é isso aqui? Isso é uma raiz da função, né? Você já sabe que é raiz, nós falamos em sala de aula, quando a gente ainda estava presente. O que é raiz de uma função? Aí eu lembro que todo mundo respondia, né? Então, raiz da função é o valor de x, né? Vamos botar aqui, ó. É o valor de x que torna, né? Vamos assim colocar, que torna a função, né? Que torna a função nula. Nula. Com outras palavras, voltando da aula anterior, eu tenho um valor x, que eu não sei qual é, que eu vou descobrir que tem uma imagem. A imagem desse cara sempre vai ser 0. Espera aí. Então a imagem da raiz, a raiz é x, então ela faz parte do domínio. Então essa imagem sempre será nula? Sempre será 0? Sim. A definição de raiz é essa. Existe um ou mais, no caso da função de primeiro grau, existe um cara lá no domínio que a imagem dele é 0. Esse cara se chama raiz da função. Então aqui eu tenho lá a minha função y é igual a x mais b. Então minha função é ax mais b. Então vou botar ela aqui, ó. Ax mais b. Ok? Tá. Eu quero encontrar a raiz da função. O que eu faço? Se torna a função nula, então existe um x, que eu não sei quem é que eu vou descobrir, que tem um y igual a 0. Então esse y aqui vale 0, ó. Então você pode igualar isso aqui a 0 e resolver. Tá? Então ax mais b igual a 0, eu vou resolver isso. Então aqui, ó, resolvendo isso aqui, eu vou ter que ax é igual a menos b, né? X é igual a menos b sobre a. Então imagine aqui que eu tenho a seguinte função, ó. Espera aí, ó. Y é igual a 2x mais 3. Como é que eu faço para achar a raiz dessa função? É só pegar a função igual a 0. Então eu vou pegar aqui, ó, 2x mais 3. Então por que eu igualo a 0? Eu estou chamando o y de 0. Ou seja, o que a gente vai fazer? Quem é x que tem a imagem 0? Aí você está calculando a raiz. Tá? Porque pela definição de raiz, o y é nulo. Então já botei y valendo 0. E agora se torna uma equação de primeiro grau. Então você tem lá que 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. Então quer encontrar a raiz, é só igualar a 0 e resolver. Tá? Ok? Então vamos voltar aqui, ó. Beleza? Essa parte então de coeficiente linear, que é o nosso termo independente. Então vou voltar aqui agora para a parte de gráfico. Tá bom? Então vamos voltar nessa partezinha aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Vamos refazer essa parte aqui. Tá? Vamos refazer isso aqui porque com aquelas observações lá, nós vamos olhar o gráfico agora de um jeitinho diferente. Tá bom? Então vamos aqui escrever assim agora, ó. Está aqui o nosso plano cartesiano. Os dois eixos reais, x, y, né? E aí é o seguinte, eu vou traçar um gráfico qualquer aqui, só para a gente pegar como exemplo, tá bom? Então aqui eu tenho um gráfico.
de uma estrutura que é uma reta. Opa, é uma reta? É. Então já sei que a estrutura vai ser AX mais B. Pronto. Tá bom. Onde é que o gráfico... Ó, presta muita atenção nessa observação aqui. Onde é que o gráfico vai cortar, vai interceptar o eixo, né? Onde ele vai cortar, vai interceptar o eixo X e onde vai no eixo Y. Preste atenção nessas duas observações aqui, tá? Então, onde é que esse gráfico corta o eixo X? Aonde esse gráfico corta o eixo Y? Então, eu estou vendo aqui essas duas interceptações aqui, ó. Aqui ele está cortando o eixo Y, tá vendo? Eu já adiantei isso. O gráfico corta sempre o eixo Y no termo independente, no B. No termo independente. Lá no meu coeficiente linear. Então, se eu olho para o gráfico e vejo esse cara aqui, um número qualquer, eu já sei que ele é o B da minha função. E aonde é que o gráfico corta o eixo X? Corta na raiz da função. Então, esse cara aqui é a raiz da função AX mais B. Como é que é a raiz da x mais b? Espera aí. Y é igual a ax mais b. Quero achar a raiz. Pega a função, igual a 0, e descobre que a raiz é menos b sobre a. Então, esse cara aqui, ó, é menos b sobre a. Ele é a raiz. Cara, você não tem a noção da importância dessas observações, que às vezes só no olho você já bate e mata muita coisa, tá? Agora, como é que eu faço para montar o gráfico? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui por enquanto na ideia. Vamos começar de novo. Eu vou pegar aqui essa parte aqui, vou apagar isso tudo aqui só para eu ganhar um espaço. E a gente vai mostrar um exemplo aqui agora. Então, quer ver? Ó. Nós vamos mostrar aqui como é que eu faço para montar um gráfico. Então, vou botar aqui um gráfico bobo aqui, ó. Um gráfico bem simplesinho, ó. F de x é igual a x mais 2. O valor de A é 1, o valor de B é 2. Tá. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para montar essa reta? Eu só necessito de 2 pontos, de 2 coordenadas, x, y. Eu só preciso de 2. Então, o que eu faço? Espera aí. O domínio dessa função, quando fala-se de função do primeiro grau, o domínio, ele é real. O contradomínio, ele é real também. A imagem, ela é real também. A não ser que o problema limite o domínio dela. Mas sempre vai ser uma função de R em R. Sempre vai ser assim. Então, quer ver uma coisa? Se eu posso ter um domínio real, ou seja, se eu posso ter qualquer valor dessa reta x aqui, eu vou pegar só 2. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar 2 pontos. Então, eu vou inventar aqui 2 pontos dessa função. 2 pontos. Então, vamos lá. Minha função y é x mais 2. Vou pegar 2 caras aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai relembrar isso agora, ó. Como traçar aqui
o gráfico? Eu preciso de 2 pontos. Então vamos incluir agora e calcular esses 2 pontos aqui. Como que eu faço isso? Então inventei aqui. Eu gosto de valores pequenos para o gráfico não ficar muito grande. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar os pontos, sei lá, menos 1 e 2. Pronto. Menos 1 e 2. Então eu tenho o domínio menos 1 e 2, né? Dois elementos que fazem parte do domínio. Eu preciso encontrar a imagem agora. Agora é só substituir aqui, ó. Aonde tem x, vou botar menos 1, depois vou botar 2. Então fica assim, ó. Y é igual a menos 1 mais 2. Quanto que dá isso? 1. Agora eu vou fazer com 2, ó. 2 mais 2. Quanto que dá isso? 4. Então encontrei os 2 pontos, ó. Encontrei lá menos 1 e 1. E encontrei lá 2 e 4. Vou traçar esses 2 pontos aqui. Então vamos começar aqui, ó. Menos 1 e 1. Então isso aqui já é um ponto. Ok? Aonde está o outro ponto? 2 e 4. Viu aqui? Se eu pegar agora uma reta e traçar essa reta daqui até aqui, eu já tenho o gráfico da função. Repare que esse gráfico da função, esse cara aqui, ele vai prolongar, ó. Se eu continuar com ele aqui, ele vem, ó. Então vamos agora para essas observações. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Hã? Quem é esse cara aqui? Respondeu aí? Quem é esse cara aqui? E quem é esse cara aqui, ó? Ó. Vamos botar de uma cor diferente, né? Ó. Quem é esse cara aqui? E quem é esse cara aqui? Viu lá? Vamos voltar aqui. Ó. Quem são? Ó. Olha aqui. Então vamos de novo. Esse cara aqui, ele é a raiz. E esse cara aqui é o B, é o termo independente. Então, peraí, quem corta x é a raiz, quem corta y é o termo independente. Então, esse cara aqui, eu estou vendo que ele é o 2, ó. Viu? Viu isso? E esse cara aqui é a raiz. Peraí, a minha função é x mais 2. Peraí, como é que eu faço para achar a raiz? Igual a 0? Ora, então vou aqui, ó, menos 2. Então quer dizer que esse cara aqui é o menos 2? Sim. Sim. Então, peraí. Vou fazer esse gráfico de um jeito diferente. Vamos fazer ele de novo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Vou apagar isso aqui também, ó. Você já anotou aqui, qualquer coisa você volta o vídeo aí. Vou deixar só essa parte aqui, tá bom? Só esse pedacinho aqui. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer esse gráfico mais uma vez, tá? Então tá aqui o gráfico. Espera aí, qual é a minha função? Vou fazer de novo, em x mais 2. Então vou pegar aqui, ó. Y é igual a x mais 2. Se eu sei onde esse gráfico corta x e y, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular logo a raiz e o termo independente. Aliás, o termo independente é só bater o olho aqui. Então eu já sei que ele vai cortar no 2. Tá, lá em y. E a raiz? Vão igual a 0, ó. X mais 2 igual a 0. X é igual a menos 2. Então, peraí. Eu preciso de 2 pontos. Eu já tenho os 2 pontos. Aqui sempre vai ser na raiz e 0. A imagem é 0. E aqui o termo independente sempre vai ser domínio 0 e B. Então, esse ponto aqui
onde x é menos 2, vai ser menos 2 e 0. Ó, raiz e 0. E no caso do termo independente, é 0 e 2. O domínio do termo independente é 0. Então, peraí, eu já tenho esses pontos aqui, ó. Então, vou traçar aqui, ó, menos 2 aqui e 2 positivo aqui. Porque um fica em x, o outro fica em y. O que eu faço agora? É só ligar esses dois pontos. Ó. Pronto, montei minha reta. E aí, se eu automaticamente quiser prolongar isso, né? Eu vou prolongar. Enfim. Ó, tem o gráfico da minha função, que é o mesmo gráfico que eu fiz aqui. Mesma coisa. Tá? Então, toda vez que você quiser traçar o gráfico, você pode fazer ele de uma forma mais rápida. Calcula a raiz e calcula o termo independente. O gráfico já está pronto. Mas se você quiser fazer desse jeito aqui, atribuindo valores diferentes de 0, da raiz, qualquer outro valor, fica à vontade. Mas o que você precisa reconhecer para a questão de vestibular é que, vamos agora colocar a situação aqui, se é uma reta, a estrutura é AX mais B. Se é a estrutura x mais b, o gráfico é uma reta. Ponto. Ok? Então vamos lá. Raiz da função, eu já falei. Vamos para fazer esse exercício aqui. Queria que você pausasse esse vídeo agora, desse uma lida. Essa questão é da apostila de vocês. Aliás, essas 3 aqui são da apostila de vocês. Tá? Esses são os exercícios que vocês vão tentar fazer. Tá bom? Esses são os 3 exercícios que vocês vão tentar fazer. Depois vocês podem tentar fazer outros da apostila. Mas esses são os 3 exercícios. Tá? Então agora eu não vou passar para vocês lista de exercício. Eu vou deixar apenas esses 3 aqui. Então, ó, você vai fazer esse. Congela a tela aí, ó. Depois você vai tentar fazer isso aqui. E depois você vai tentar fazer isso aqui. Tá bom? Ok? Eu vou começar a corrigir agora. Mas você já pausou o vídeo e você já tentou fazer o exercício. E agora eu vou corrigi-lo. Tá bom? Mas você pausa, faça. Isso está aí na apostila de vocês, lá no módulo 6 da apostila 1, né? A parte de função. E a gente vai começar a resolver isso aqui. Tá ok? Bom, pessoal, vocês resolveram aí? Então vamos lá. Eu vou resolver essa questão de 2 maneiras. A primeira agora, nesse vídeo, e a segunda, depois que eu terminar a aula de função, num vídeo posterior, tá? Eu não quero fazer tudo hoje, tá bom, meus amores? Bem devagar a situação, tá? É uma função extremamente importante. Então, realmente, geralmente, em uma aula eu não daria isso, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com formato de sistema. Eu, particularmente, não gosto da ideia do sistema, porque outra forma que a gente vai falar eu acho melhor e acho mais tranquila e mais rápida. Mas vamos aqui nessa situação desse vídeo de agora. Então, toda vez que eu olhar, o que ele quer? Ele conta uma historinha, né? O treinamento físico, na dependência da qualidade e da quantidade de esforço realizado, provoca ao longo do tempo aumento do peso do fígado e do volume do coração. De acordo com o especialista, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético, durante o esforço de longa duração. De acordo com dados experimentais realizados por Tomer e por Dammler, não sei a pronúncia disso, existe uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco de um indivíduo fisicamente treinado. Nesse período, essa relação linear pode ser expressa por y igual a x mais b. Não precisava ter colocado a função x mais b, porque eu estou vendo que isso aqui é uma reta. Então só pode ser a função estrutura x mais b. Aí ele fala assim, ó, onde y representa o volume cardíaco. Isso também já está aqui, ó, anotado aqui no gráfico, né?
e x representa a massa do fígado em gramas. Já está aqui também, no próprio eixo, dizendo isso. A partir da leitura do gráfico, afirmamos que a lei de formação linear que descreve entre o volume cardíaco e a massa, ou seja, a partir dessa leitura do gráfico, ou seja, os dados estão todos no gráfico. O que eu vou fazer? Sempre eu vou catar, sempre vou pegar. A primeira coisa que eu vou observar, me dá os meus 2 pontos. Cadê os meus 2 pontos? Sempre minhas coordenadas na ordem XY. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui são elas, ó. Só tem 2 mesmo, né? Ó, 1400 e 745. E o outro está aqui, ó. Né? O outro está aqui em cima, que é 2000 e 1315. Né? Essa situação aqui é 1315. Ok. A primeira coisa que você faz é pegar esses 2 pontos. Você também já sabe que é uma reta. Então, se você sabe que é uma reta, você sabe assim, ó, a estrutura disso é AX mais P. Acabou. O que eu tenho? Eu tenho um X que é 1400, quando o Y é 745. Então, eu vou substituir aqui. Ó, esse Y vai ser 745. Tá vendo esse ponto aqui? Esse Y vai ser 745. Quando? Quando esse X aqui for 1400. Montei uma equação, tá vendo? Fazer a mesma coisa com esse ponto aqui agora, ó. Ó, olha aqui, ó. 1315, tá vendo? Vou pegar nessa relação aqui de novo, hein? Ó, nessa relação aqui de novo, hein? Então aqui, ó, no Y, ó. Vamos separar aqui. No Y, ó. O Y vai ser 1315 quando? Quando esse X aqui, ó, for 2000. Olha lá. Aquela ideia da aula anterior, domínio imagem, substituir, encontrar imagem. Só que aqui eu não vou encontrar imagem, já me deu o domínio e a imagem. Então eu tenho 2 equações. Eu vou só organizar isso aqui para montar um sistema. Olha aqui, ó. Ó, 1400 vezes A mais B é igual a 745. 2000 A mais B é igual a 1315. Pronto. É só você resolver esse sistema. Se você resolver esse sisteminha, você vai encontrar que A vai ser 0,95 e que B é menos 585. Ok? Beleza? Perfeito? E com isso a gente tem a nossa estrutura A mais B ficando assim. A 0,95x mais o B, que é menos 585. Então o nosso gabarito é letra E. Tá ok? Beleza? Vamos para a próxima questão que vocês também já devem ter feito. Não já? Bom, mesma situação aqui, tá? Bom, então essa próxima questão aqui, ele também me dá 2 gráficos. Fala assim, ó. Em janeiro de 2008, o Brasil tinha 14 milhões de usuários residenciais na rede mundial de computadores. Em fevereiro de 2008, esses internautas somavam 22 milhões de pessoas. Já está no gráfico essa informação, tá? Aí ele fala de 2 milhões de pessoas, né? 8 milhões ou 57% a mais. Desse total de usuários, 42% ainda não usam banda larga. O quê? Só uma informação aí, retirada aí da revista. Aí ele fala assim, ó, baseado nessa informação, observe o gráfico. Já está aqui o gráfico. Se mantida pelos próximos meses a tendência de crescimento linear mostrada no gráfico acima, o número de usuários residenciais de computadores em dezembro de 2009 é... Tá, primeiro daqui a pouco eu falo sobre esse tempo 2008, 2009 aqui. Repare que ele está colocando os meses aqui, ó, mês e os valores em milhões. Então os meses não são números, janeiro, fevereiro, mas eu posso colocar na sua ordem.
ou criar uma ordem que eu queira. Se eu quiser chamar janeiro de 2, fevereiro de 3, abril e vai embora, março, tudo mais, ou se eu quiser começar pela ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou posso começar como 0, 1, 2, 3, eu posso enumerar esse domínio aqui da forma que eu quiser. Mas para ficar mais fácil, eu vou falar que janeiro é 1 e que fevereiro é 2, março é 3, abril é 4, dezembro é 12, tá? Então eu tenho o quê? Bom, ele quer saber se mantida pelos próximos meses a tendência de crescimento linear mostrada no gráfico acima, o número de usuários residenciais de computadores em dezembro de 2009. Espera aí, ele falou, aqui a gente está em 2008, ó, janeiro de 2008. Ele quer saber daqui a 2 anos. Então vai passar 2008 todo, vai passar 2009. No final de 2009 ele quer saber quantos milhões terão, né? O gráfico aqui, Y, já está em milhões, então 22 milhões, 14 milhões. Então o que eu preciso saber é quando. Quando for em 2009. Espera aí. Janeiro é 1. Janeiro de 2008 é 1. Fevereiro de 2008 é 2. Março, abril, maio, junho. Ou seja, se chegar em dezembro de 2008, é 12. E dezembro de 2009, mais 12. Então, dezembro de 2009 vai ser o número 12 mais 12, vai ser 24. Então, a pergunta que ele está falando aqui é: quando x for 24, quando é que vai ser a imagem dele? Essa é a pergunta do problema. Trabalhando a ideia de domínio imagem. Se ele pergunta em dezembro de 2008, seria 12. Como ele pediu no outro ano, no ano seguinte, é 12 mais 12. Tá bom? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu ainda vou resolver pelo mesmo jeito de sistema. Não vou resolver da outra forma, tá? Só no próximo vídeo. Então, primeira coisa, cata 2 pontos. Viu a reta, cata 2 pontos. Se é uma reta, qual a estrutura dela? AX mais B. Isso eu já sei. Então vou pegar os 2 pontos. Quais são eles? Aqui está um, ó. 1 e 14. E o outro? 2 e 22. Tá? Então eu vou substituir igual eu fiz a questão anterior. Vou botar 14 e 1. Então aqui, ó. 14 quando x for 1. Já encontrei a minha primeira equação. Vou fazer isso qual? Segunda agora, hein? Vou botar 2 e 22, ó. Y é 22 quanto x for 2. Então, vou encontrar aqui, tá bom? A seguinte situação. Então, vamos lá. Montando o meu sisteminha aqui, ó. A mais B igual a 14. E 2A mais B igual a 22. Eu vou subtrair isso aqui, tá bom? Eu vou subtrair a segunda da primeira, tá? Então eu vou fazer assim, ó, 2A menos A, A. B menos B, some. 22 menos 14, 8. Encontrei que A é 8. Se A é 8, eu termino o sistema e encontro B. Então eu vou, por exemplo, pegar nessa equação aqui, ó, para achar o B. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó. 14 é igual a A vezes 1, ou seja, 8 vezes 1 mais B. 8 vezes 1 é 8, então 14 menos 8 é o valor de B. Então eu descubro que B é 6. Com isso eu tenho minha função montada. Minha função é AX mais B. A, 8. X mais B. B é 6. Agora eu vou responder o problema. Então eu tive que criar a função para depois responder o problema. Dá para fazer essa questão de outra maneira? Dá, de várias outras maneiras, por semelhança de triângulo e tudo mais. Mas por enquanto a gente vai trabalhar desse jeito aqui, tá? Então vamos fazer o quê? Quando x for 24, quem é y? Então vamos lá. Y igual vai ser 8 vezes x, 24, né? Que eu tenho que automaticamente calcular essa imagem, mais 6. Então, 8 vezes 24.
Quanto que vai dar 8 vezes 24? Então vai dar 192 mais 6. Então eu vou ter uma resposta de 198 milhões. Nossa letra D é o nosso gabarito. Tá bom? Ok? Vamos para a próxima questão e última para a gente poder encerrar. Vamos lá, você já deve ter parado aí, já deve ter feito, né? Então ele fala assim, a receita R em reais obtida por uma empresa com a venda de que unidade de certo produto é dada por, já deu a função, R de Q igual a 115Q. Então vou botar aqui, ó, R, receita da quantidade de produtos, vai ser 115 vezes, né, essas unidades aí, os valores, né? E o custo em reais para produzir Q dessas unidades satisfaz, ele colocou que o custo é C de Q. 90 vezes Q mais 760. Para que haja lucro, é necessário que a receita R seja maior que o custo C. Então ele está falando aqui, ó, seja maior. Então, para que essa empresa tenha lucro, o número mínimo de unidades desse produto deverá vender. Então ele já fala o que tem que fazer. Ele fala, ó, R tem que ser, a receita tem que ser maior que o custo. Então, quanto que eu tenho que ter? É a pergunta para isso acontecer. Então, a função R de Q, que é 115 vezes Q, tem que ser maior que a minha receita, que a minha função custo. Ok? Então, você trabalha essa situação aqui. Certo? Então, vamos lá. Ó. Resolvendo normal isso aqui, 115Q menos 90. 25Q é maior que 760. E aqui, 760, vou dividir para 25 e vou encontrar um valor que Q é maior que 30,4, dividindo isso. Ou seja, maior dentre as opções, o número mínimo, né? Que qualquer valor acima de 30,4 já vai dar lucro, né? A receita já vai ser maior que o custo. Mas dentre as opções, o valor mínimo que ele tem é a letra D, 31. Tá bom, queridos? Ó, eu vou voltar nesses exercícios aqui, nem todos, e vou escolher outros, mas agora para a gente trabalhar de uma forma diferente no próximo vídeo. Tá? Aí lá eu vou falar de estudo adicional, vou falar de algumas outras coisas a mais. Mas por enquanto nessa aula a gente vai ficar nisso aqui. Tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Bom estudo e se